pessoal, nessa videoaula a gente vai analisar as preliminares que podem ser alegadas pelo réu na contestação, com base no artigo 337 do CPC. Além do 337, nessa aula a gente vai visualizar também o artigo 338, 339 e 340 do CPC. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, como visto, quando o réu faz a sua contestação, ele deve alegar toda a matéria de defesa possível, por conta dos princípios da eventualidade e da concentração à defesa. Quando o réu faz a sua contestação, ele tenta que o processo, ou seja, tenha o seu prosseguimento impedido por conta de um vício processual, que pode levar o processo a ser extinto sem exame de mérito, ou intenta que, ainda que seja analisado o mérito, os pedidos apresentados pelo autor sejam todos julgados improcedentes. O que nos interessa aqui é exatamente a análise dos possíveis vícios processuais, vícios formais, que podem ser alegados pelo réu na contestação. Como o réu pode alegar esses vícios processuais, vícios formais? Onde está presente no código essas situações que podem vir a extinguir o processo, inclusive sem exame de mérito? Reparem que no conteúdo, obviamente, o réu vai ter que continuar rebatendo todas as alegações do autor no tocante ao mérito. Mas antes de entrar especificamente na defesa de mérito, abre-se um tópico e se destaca as preliminares, onde é feita a defesa processual. E aí sim, o réu, ao analisar o processo, vai verificar se algum vício processual impede ou não a análise de mérito. Se houver vícios processuais que devam ser ou sanados ou que inclusive podem levar a essa extinção do processo, compete ao réu alegá-las em sede preliminar. Essas preliminares vão estar presentes lá no artigo 337 do CPC, 337. Ao analisar o 337, vai se perceber que tem destacados lá 3 incisos. São 13 matérias processuais que podem ser alegadas na contestação de forma preliminar. Preliminar à questão de mérito, a questão meritória. Quais são essas matérias? Como a gente interpreta essas matérias? Bom, a doutrina separa todas aquelas matérias, aqueles 3 incisos, de duas formas. Ou essa matéria vai ter caráter dilatório se acolhida pelo juiz, ou vai ter caráter peremptório. Qual a diferença entre uma matéria de caráter dilatório e uma matéria de caráter peremptório? Bom, quando o réu faz a alegação de uma preliminar de caráter dilatório, é porque esse processo carece de alguma situação que pode ser corrigida pelo autor. Ou seja, o intuito da alegação de uma matéria preliminar dilatória é simplesmente retardar o processo. Ou seja, o autor tem que corrigir aquele vício, sob pena, obviamente, de levar à extinção do processo, caso o autor não o faça no prazo dado. Por outro lado, além dessas matérias dilatórias, tem também as matérias peremptórias. As matérias peremptórias, elas não visam inicialmente retardar o processo, porque são vícios que são insanáveis, ou seja, se o juiz acatar alguma alegação peremptória, preliminar peremptória do réu, isso quer dizer que aí o processo já vai ser automaticamente extinto sem exame de mérito. Como eu falei, no 337 tem 13 incisos, 13 matérias processuais que ou vão ser de caráter dilatório ou serão de caráter peremptório. Agora a gente vai analisar uma por uma dessas matérias e elencar se essa matéria é dilatória ou se essa matéria ela é peremptória.
O inciso primeiro começa com a inexistência ou a nulidade da citação. A inexistência ou a nulidade da citação é matéria de caráter dilatório ou peremptório. Naturalmente que a citação é algo que pode ser suprido pelo próprio comparecimento espontâneo do réu em juízo. Portanto, é uma matéria de caráter dilatório. Se alegada e reconhecida, pode simplesmente levar a retardar o processo, pode ser reaberto o prazo, inclusive, para contestação, enfim, mas ele não visa, obviamente, a extinção do processo, porque ela pode ser sanada, basta corrigir essa existência ou nulidade da citação. Então, o inciso primeiro é dilatório. O inciso segundo vai tratar da incompetência absoluta ou relativa. Ambas matérias processuais que devem ser existentes, ser alegadas de forma preliminar na contestação. A competência, essa definição de competência que o leva, remete à incompetência, seja absoluta, seja relativa, é algo presente lá na parte geral do Código. E basicamente, em suma, se sabe que a incompetência absoluta está atrelada muitas vezes à matéria, né? É uma matéria estipulada na Constituição. Então, quando o juiz não é o juiz competente para analisar aquela matéria, naturalmente esse processo não pode tramitar ali. A própria Constituição estabelece, por exemplo, quais as competências do juízo federal. E se sabe, em suma, que a Justiça Federal compete julgar as causas contra a União. Eu não posso promover uma ação contra a União na Justiça Estadual, em regra. Portanto, se isso vier a acontecer, o juiz que no caso se declara incompetente, vai se declarar incompetente de forma absoluta e, em regra, vai encaminhar esse processo para o juízo competente apreciar. Isso seria uma incompetência absoluta. Pelo fato de poder encaminhar esse processo para o juízo competente julgar, o juízo que tenha a competência em relação à matéria, por exemplo, estará, nesse caso, simplesmente se retardando o processo. Portanto, a incompetência absoluta tem caráter dilatório. E da mesma forma vai acontecer com a incompetência relativa, aquela que envolve a territorialidade. Veja, se a regra é que a ação deve ser promovida no foro de domicílio do réu e o réu já não reside mais no local indicado, ele se mudou, ele não mora na mesma cidade em que a ação foi ajuizada. Ao tomar conhecimento da causa, o réu que está morando, por exemplo, em outro estado, ele pode, naturalmente, pedir que esse processo seja encaminhado para o foro do domicílio onde ele está residindo. Nesse caso, haverá o quê? Simplesmente um retardamento do processo, porque o juiz pode se declarar incompetente e encaminhar o processo para o juiz competente apreciar. Portanto, a incompetência relativa, aquela que envolve, em regra, a territorialidade, também é uma característica, uma preliminar dilatória. Uma breve abertura de parênteses aqui em relação à incompetência relativa, porque no artigo 340 tem o procedimento de como deve atuar o réu quando ele tomar conhecimento de que tem uma causa contra ele no foro que não é o do seu domicílio, por exemplo, foro incompetente para apreciar a matéria. Então o artigo 340 vai ilustrar que, inclusive, ele pode protocolar essa alegação de incompetência relativa no foro onde ele está residindo, para não ter que se deslocar até o foro onde foi ajuizada a ação. E aí, uma vez acatada pelo juízo, esse processo vai ser transferido para o juízo competente, que no caso é o juízo onde o réu estaria residindo. Então o artigo 340 apresenta ali o procedimento para o réu que quiser alegar a incompetência relativa. Então, incompetência absoluta e incompetência relativa, inciso 2º, são preliminares dilatórios. Inciso 3º, incorreção do valor da causa. Então,
o réu gostaria de impugnar o valor da causa apresentado pelo autor. O valor da causa não corresponde àquele efetivamente auferido, nominado pelo autor na inicial. O autor deu um valor muito inferior, né, ao que supostamente a causa pode representar, e aí o autor fez isso, por exemplo, para poder diminuir o valor das custas iniciais, e isso pode ter um reflexo naturalmente nos honorários sucumbenciais. Quando isso acontecer, o réu vai poder alegar a incorreção do valor da causa. A gente já viu numa aula passada que inclusive o valor da causa pode ser alterado, corrigido de ofício pelo juiz, mas se o juiz deixou passar, na primeira oportunidade que o réu tem em preliminar de contestação, ele pode impugnar o valor da causa. A ideia aqui da incorreção do valor da causa é fazer o quê? É retardar o processo, visando que o autor corrija o valor da causa. Agora, é uma preliminar de caráter dilatório? É de caráter dilatório, porém é potencialmente peremptória. Por quê? Porque se o autor não corrigiu o valor da causa no prazo estipulado para o juiz, uma vez acatada essa preliminar, o que o juiz vai fazer? Vai extinguir o feito. Então a gente diz que essa preliminar em correção do valor da causa, ela tem caráter dilatório, potencialmente peremptório. Pode virar peremptória se o autor, obviamente, não corrigir o valor da causa no prazo dado pelo magistrado. O inciso 4 trata da inépcia da petição inicial, que também já destacamos na aula passada, na aula relativa ao indeferimento da petição inicial, que a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso 1º, parágrafo 1º, é uma das causas de indeferimento da petição inicial. E isso significa dizer o quê? Caso o juiz, quando apreciou a inicial, não se ateve a alguma daquelas situações que caracterizam a inépcia da petição inicial, obviamente, naturalmente, que o réu vai poder alegar a inépcia da petição inicial em preliminar de contestação. E, obviamente, se a inépcia da petição inicial levava ao indeferimento da petição inicial, a alegação preliminar de inépcia da petição inicial nada mais pode ser do que uma preliminar de caráter peremptório. Ou seja, se o réu alegar a inépcia da petição inicial e o juiz acatar, o juiz naturalmente vai extinguir o processo sem exame de mérito, porque a petição inicial do autor não cumpre os requisitos, ela tem vícios processuais que impedem o prosseguimento do feito. Então, o inciso 4, inépcia da petição inicial, é uma preliminar de caráter peremptório. Inciso 5, perempção. O que é a perempção? A perempção, relembrando, nos termos do artigo 486, parágrafo 3º, é quando o autor, por 3 oportunidades, 3 vezes der causa à extinção. Tinha que praticar um ato no processo, não o praticou e fez isso 3 vezes. A perempção significa dizer que o autor não vai poder entrar de novo com a mesma ação, porque por 3 vezes anteriormente ele deu causa à extinção dela. Naturalmente que se o juiz prosseguiu essa ação em que estaria presente uma perempção e o réu alegou a perempção, o que vai acontecer com esse processo? Vai levar ao quê? A extinção sem exame de mérito, tem perempção envolvida. Nesse caso, a perempção também é uma preliminar de caráter peremptório. Então, o inciso 5, perempção, é uma preliminar de caráter peremptório. O inciso 6 e o inciso 7 compete uma menção peculiar, porque o inciso 6 e o inciso 7 falam de litispendência e coisa julgada. Nos parágrafos 1º, 2º, tem digamos assim, uma referência tanto à litispendência quanto à coisa julgada. Na verdade, tem uma explicação de quando se configura um ou de quando se configura o outro. Bom, se sabe que para haver litispendência ou coisa julgada, nós temos que tratar de ações que possuem os mesmos elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. Então, toda vez que nós tivermos 2 processos tramitando,
ou dois processos que já foram ajuizados, que envolvem as mesmas partes, a mesma causa de pedido e o mesmo pedido, nós estamos falando ou de litispendência ou de coisa julgada. Qual a diferença de um e de outro? Bom, o inciso 6 é a litispendência. O parágrafo 3º do 337 vai dizer que a litispendência é quando se repete a ação que está em curso. Então são ações tramitando simultaneamente, ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, quando houver ações que possuem os mesmos elementos da ação tramitando simultaneamente, nós estamos falando de uma litispendência, é um pressuposto processual, portanto a litispendência tem caráter peremptório. Da mesma forma é o inciso 7, uma coisa julgada, né? A diferença da litispendência para a coisa julgada é que a coisa julgada acontece quando se repete uma ação que já foi decidida com decisão transitada em julgado. Quando a decisão é transitada em julgado, não cabe mais recurso. Então, uma ação já transitou em julgado, nesse caso, já terminou. E aí, obviamente, está se repetindo a ação que já findou, que já terminou. Da mesma forma, não pode. É um pressuposto processual, não pode haver coisa julgada. Uma vez reconhecida a coisa julgada, o processo da mesma forma vai ser extinto sem exame de mérito. Portanto, a coisa julgada e a litispendência, incisos 6 e 7, têm caráter peremptório. O inciso 8º fala da conexão. Conexão tem caráter dilatório. É quando tem ações que têm a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, e nesse caso pode-se juntar ações que estejam tramitando, às vezes em várias diferentes, né? Tem uma explicação própria na parte geral, seja para conexão, seja para continência, que também está enquadrada nessa situação. Então, pelo fato de ter que juntar processos que se enquadram na condição de conexão, de continência, simplesmente vai retardar o processo. E por isso, a alegação de conexão tem caráter dilatório. É o inciso 8. O inciso 9 vai falar da incapacidade da parte ou um defeito de representação ou falta de autorização. Veja só, aqui nós estamos lidando com uma situação em que, por exemplo, carece de da procuração do advogado nos autos, uma situação em que a parte não está representada em juízo, nós estamos lidando com alguém que ainda é menor de idade, que não tem capacidade processual, todas as pessoas têm capacidade de ser parte, porém nem todos têm capacidade processual. Quem é incapaz, né, o menor, o interditado, nessas pessoas precisam ser representadas em juízo. Digamos que tenhamos um defeito nessa representação em juízo. O que o juiz vai mandar fazer? Vai primeiramente mandar corrigir esse defeito na representação, né? A ausência da procuração. Vamos corrigir esse defeito na representação. Nesse caso, então, o inciso 9, a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de representação, tem caráter dilatório, pode retardar o processo. Agora, se a parte autora intimada a corrigir esse defeito não faz no prazo determinado, pode ser peremptório. Então, essa alegação é uma alegação dilatória, potencialmente peremptória. Então, o inciso 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, é uma preliminar dilatória, potencialmente peremptória. O inciso 10 fala da convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem é aquela situação em que as partes, por exemplo, firmaram um contrato e tem uma cláusula lá se referindo que qualquer litígio envolvendo aquele contrato, primeiramente tem que tentar ser resolvido num tribunal arbitral. Digamos que uma das partes, desrespeitando essa cláusula, vai direto ao juízo estatal, vai direto ao poder judiciário. O réu, na primeira oportunidade que tem em preliminar de contestação, alega, nós tínhamos que primeiro ir no tribunal arbitral, tem uma convenção de arbitragem nesse contrato. Se o juiz acatar essa alegação de convenção de arbitragem, o que vai acontecer com esse processo do estatal vai ser extinto sem exame de mérito, porque tem que primeiro passar no tribunal arbitral.
Portanto, a convenção de arbitragem é uma preliminar de caráter peremptório. O inciso 11 fala da ausência de condições da ação. Quais as duas condições da ação? Legitimidade ou interesse processual. A ausência de condição da ação gera a carência de ação. A ação, então, só pode prosseguir, só há direito a uma decisão de mérito se houver legitimidade e interesse processual. Aqui é importante frisar o seguinte: enquanto a ausência de interesse processual tem caráter altamente peremptório, né, faltou a condição da ação, faltou o interesse processual, o juiz já vai automaticamente poder extinguir o processo sem exame de mérito. Agora, a ausência de legitimidade tem caráter, pode ser de caráter dilatório, potencialmente peremptório. Por quê? Porque nos termos do 338 e 339, o réu, ao alegar que não é a parte legítima no processo, ao alegar que não é a parte legítima, pode ser autorizado ao autor substituir a parte que se alega não ser legítima. Aliás, o artigo 338 e o 339 tratam da substituição do réu e tratam exatamente de como vai funcionar essa alegação do réu de legitimidade. Só para vocês terem uma ideia, a regra aqui é que toda vez que o réu não ser a parte legítima da situação, mas sabe quem é a parte legítima, ele é obrigado a dedar. É muito comum usar como exemplo aquela situação de uma discussão de propriedade, por exemplo, de posse, que envolve em que a ação é proposta contra o caseiro e não contra o proprietário do imóvel, porque se vê o caseiro morando no local e se pensa, ele deve ser o proprietário, não é o proprietário, ele simplesmente reside lá na condição de caseiro. Se a ação foi feita contra o caseiro e ele não é o dono da propriedade, o que o caseiro deve fazer? Ele deve fazer uma alegação de legitimidade passiva para dizer: eu não sou a parte legítima para figurar no polo passivo, mas eu sei quem é a parte legítima, eu sei quem é o proprietário. Então, toda vez que o réu saber quem é a parte legítima, deve ele indicar, ele deve ser dedo duro mesmo. Tá? E o 338 e o 339 vão regular essa situação, inclusive arcando, né, atribuindo aí um prazo às vezes para o autor se manifestar, às vezes se concorda com essa alegação. Se o autor entende que se ele não concorda, ele pode pedir que essa parte indicada figure no processo num litisconsórcio passivo, certo? Também regula que o autor tem que arcar com alguns prejuízos causados pela indicação equivocada, inclusive vai ter que pagar um honorário de sucumbência para o procurador dessa parte que foi indicada de forma ilegítima. Enfim, o 338 e o 339 tratam da substituição do réu. E, obviamente, né, se não for localizado a parte legítima, essa alegação de legitimidade pode ganhar caráter peremptório. Então, tem caráter dilatório, potencialmente peremptório, pois pode levar à extinção do processo, caso não se localize, não se distingua quem é a parte legítima para figurar no polo passivo. O inciso 12 vai tratar da falta de caução ou da prestação que a lei exige como preliminar. Também é uma questão formal aqui, existem situações que tu precisa, por exemplo, prestar caução de alguma coisa para o processo poder seguir, para aquela ação poder tramitar. Então, a ausência, a falta de caução ou de uma prestação que a lei exigir como preliminar vai fazer com que a alegação por parte do réu tenha caráter dilatório no primeiro momento, porque o juiz vai dar um prazo para o autor tentar corrigir esse problema, esse vício. Agora, naturalmente, se o autor não corrigir esse vício no prazo estabelecido, vai ganhar caráter peremptório. Então, a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar é uma preliminar de caráter dilatório, potencialmente peremptório. E para fechar as 13 preliminares, temos lá a indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Então, o réu quer alegar que a concessão do benefício da justiça gratuita requerida pelo autor não condiz com a realidade. O autor está se omitindo de determinadas situações para requerer algo que não lhe faz jus.
o autor tem condições de arcar com as custas do processo, de responder pelos seus atos, e o réu acaba dedando isso, né, dizendo que essa concessão foi equivocada, porque o autor nessa situação tem que responder, inclusive pela sucumbência, caso ele seja derrotado nessa ação. Óbvio que se o réu alegar essa indevida concessão do benefício de autoridade da justiça e o autor vamos ter aqui um caráter dilatório, né, porque vai retardar o processo. E aí o autor vai ter, se o juiz acatar essa alegação, o autor vai ter que pagar as custas iniciais, que não pagou. Agora, claro, se o autor não pagar as custas, dilatório, potencialmente peremptório, essa alegação, a última do inciso 13. Para fechar esse artigo, tem é importante salientar o que diz o parágrafo 5º, que tem uma disposição muito interessante sobre estas preliminares. O que diz o parágrafo 5º? O parágrafo 5º, guardem essa informação. O parágrafo 5º estabelece que de todas essas 13 preliminares, todas elas, tá, só tem 2 que não podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Isso significa dizer que, para que o juiz acate 2 dessas preliminares, obrigatoriamente o réu tem que se manifestar nesse momento. O que significa dizer também que, se o réu não se manifestar neste momento, em preliminar de contestação, vai precluir o direito do réu alegar essas matérias. E que matérias são essas? São 2 apenas. A do inciso 2º, incompetência relativa, e a do inciso 10º, a convenção de arbitragem. Incompetência relativa e convenção de arbitragem são as únicas 2 matérias desse artigo 337 que dependem de manifestação expressa do réu para que o juiz acate elas. E se o réu não se manifestar nesse momento, preclui o direito de falar, o processo vai continuar normalmente. É como se não houvesse nem incompetência relativa, nem convenção de arbitragem, porque o réu não vai poder alegar depois. Se o réu alegar, o juiz não vai dar ouvidos, porque o momento de alegar é aqui em contestação, em preliminar de contestação. Todas as demais, as 11 demais preliminares, o juiz pode reconhecer de ofício, quer dizer que ele pode reconhecer a qualquer tempo, não precisa sequer da provocação do réu nesse momento. Certo, pessoal? Vimos então as preliminares de contestação nos termos do artigo 337. A gente volta em breve para analisar, passada essas preliminares, como que o réu vai fazer a defesa de mérito. É isso aí.